Temos que comemorar esse empate. Essa é a realidade. Mas não é a gente que está falando isso, não. Isso quem está falando é a torcida do Curitiba, porque esse empate para o Fluminense foi um resultado ruim. Foi um resultado amargo, acho que dá para colocar assim. Porque apesar dos problemas dentro do jogo, de um time muito mais reserva do que titular, o time do Zubeldia fez o suficiente para trazer 3 pontos aqui para o Rio de Janeiro. 3 pontos que seriam, sem dúvida alguma, importantíssimos para a tabela de Campeonato Brasileiro. Seu objetivo é brigar por título, seu objetivo é se consolidar no G4, no pelotão de cima, tirar pontos do Curitiba, de preferência ganhar mesmo no Couto Pereira, isso tem que acontecer. E por muito pouco o Fluminense não conseguiu ontem. Apesar de algumas adversidades, terminou o jogo buscando, brigando e lutando para conseguir o segundo gol que acabou não vindo por detalhe. Foi um jogo maravilhoso? Não, longe disso. Tivemos alguns problemas e a gente vai falar sobre eles a partir de agora. Inclusive em relação à arbitragem, para variar. Só que a arbitragem não vai ser o ponto central desse vídeo aqui não, porque a CBF soltou o VAR, a gente vai falar disso aqui especificamente sobre o lance que gerou muita polêmica ontem, que foi a anulação do gol do Kevin Serna. Mas o que a gente viu durante os 90 minutos foi um Fluminense que até os 20 da primeira etapa, o jogo teve ali seus recortes. Esse recorte inicial dos 20 primeiros minutos foi muito interessante. Era um Fluminense muito melhor, com mais de 70% de bola, chegando principalmente pela esquerda com o Soteldo. O próprio Soteldo quase fez um gol aos 10 minutos. Depois teve o Arana chutando de fora da área também. Ou seja, em 15 minutos, 2 boas chances que o Fluminense criou. Até aí nada do Curitiba. E depois, aos 16, que é justamente o escanteio que é gerado após essa finalização do Arana, sai o gol do Kevin Serna, um gol que foi anulado pela arbitragem, que deixou todo mundo no Fluminense enfurecido, revoltado, e não foi diferente, evidentemente, com o técnico Luiz Zubeldia. E já já eu vou trazer o Zubeldia, que foi um capítulo à parte na entrevista coletiva. Como eu disse, segura um pouquinho o lance da arbitragem, para não ser repetitivo, porque a gente já vai falar sobre ele. A questão é que depois desse lance, o Fluminense tem uma queda de energia geral. Né? O time não consegue manter a intensidade, estava fazendo um bom jogo ali, estava dominando completamente a partida, só que esfriou, parece que sentiu o gol anulado e depois teve uma queda geral de desempenho, principalmente desempenho técnico mesmo. O Curitiba não conseguia criar muito, criou uma chance aos 30 numa jogada individual do Ronier, que é o jogador mais habilidoso deles, mas, assim, nenhuma pressão, nenhuma chance claríssima de gol. Foi um Curitiba que começou a equilibrar um pouco mais a partida à medida que o Fluminense não conseguia se impor como fez no início. E para mim tem um ponto bem importante que faz toda a diferença. Ontem jogando sem o Acosta e com o Paulo Henrique Ganso em campo. O Ganso é um cara que tem qualidade, todo mundo sabe, a qualidade que ele tem no passe, a capacidade que ele tem de controlar o jogo, mas infelizmente a gente tem que falar a realidade. O Ganso no momento ele não está em condições físicas de acompanhar o ritmo dos demais. Isso fica muito claro, fica muito evidente em campo. Ele já estava trotando no primeiro tempo. E aí o que acontece? Ele recua às vezes para pegar essa bola um pouco mais atrás ali com os volantes, e aí tem um espaço muito grande entre ele e os atacantes, porque ele aciona o atacante, mas não consegue chegar. O Soteldo às vezes recebia a bola dele e não tinha muita opção, a não ser cruzar na área. E aí falta aquela aproximação que o Acosta faz com muita facilidade com os homens de frente, que gera as tabelas, as triangulações, né, as jogadas mais agudas de movimentação que confundem a zaga do Curitiba, que estava marcando com uma linha de 5 atrás. Então era mais difícil penetrar dessa forma. Mesmo o Castilho sendo alto e o Soteldo cruzando várias bolas para a área, eles estavam com 3 homens na área. Então a bola não estava passando. E aí o Ganso, quando recuava, não chegava ou demorava a chegar lá na frente. Então o time ficava espaçado. O meio de campo do Fluminense, mesmo com Martinelli e Hércules, não conseguiu ser tão dominante. Isso tinha acontecido também contra o Palmeiras. E aí o time sofre um pouquinho quando não tem a transição. E ontem não teve tanta chance disso. Teve escapados com o Soteldo, que por sinal, antes que eu me esqueça, já vale destacar. Temos Soteldo. Temos Soteldo.
Não há como negar isso. É um jogador muito melhor que no ano passado até aqui. Vem entrando constantemente bem e ontem jogou bem de novo. Para mim foi o melhor em campo ao lado do John Kennedy. Foi o jogador que mais incomodou a zaga do Curitiba. Primeiro tempo, toda hora era escapada, saída com ele, porque o Serna fez um golaço, mas foi uma atuação muito fraca, totalmente diferente do que foi contra o Corinthians. É isso, é muita oscilação. Né? É um jogador que oscila muito. Ontem depois do gol, então ficou muito nas costas do Soteldo. Ele era o cara que, errando, acertando, tentava o tempo todo o drible ia para cima. Enfim, então terminou o primeiro tempo dessa forma, e no segundo tempo volta. Não tem tanta diferença assim, o Curitiba começa assustando, não era um jogo, o jogo caiu muito, né? De qualidade no geral, dos 20 em diante. Depois no segundo tempo, aí tem o Soteldo, aos 7 minutos, deixa eu ver, foi isso? Exatamente, aos 7 minutos, num bolão que o Martinelli inverteu para ele, aí na transição, vai o Soteldo, carrega, faz uma jogadaça, deixa o zagueiro no chão, na hora de definir, era só ele dar mais um tapa para tirar do Pedro Rangel. Ele resolveu chutar em cima do goleiro que já saiu no abafo. O goleiro sai vendido. Se o Soteldo limpa e ficar com o gol aberto, ou ele poderia ter acionado o Caxide também, que estava chegando sem marcação. Foram 2 lances para mim que teriam mudado a partida e acho que o Fluminense teria ganhado o jogo se sai na frente. Tanto o gol do Serna quanto esse gol que o Soteldo perdeu. Para mim foram lances muito determinantes para o resultado final. E depois dali, o Fluminense foi perdendo, não estava bem no jogo. O Curitiba estava gostando mais da partida. Quem criou chance clara? Até então não, mas estava chegando. Estava muito mais presente no campo de ataque. O Fluminense perdendo força. Ganso já estava morto há muito tempo. E aí a questão física, eu falei, da dinâmica. Não consegue acompanhar os demais. E os outros sofrem. Os volantes vão sofrer. O time perde poder de marcação. Isso é muito evidente. É muito evidente. Não está em condições ainda. Não está. Apesar da qualidade que ele tem. A gente tem que ser realista. É um cara que pode chegar lá, mas não está ainda, não conseguiu. E aí, mesmo assim, o Ganso pega a bola aos 25, quase faz um golaço. No último lance dele no jogo. E aí ele sai. Ele já tinha. Aí tem algumas questões aqui, vamos lá. A primeira mudança do Zubeldia, aos 17 minutos, ele tira o Otávio e coloca o Martinelli. Aliás, tira o Martinelli e coloca o Otávio. Aí eu falei, cara, não é possível. Mas era muito evidente que isso estava meio que programado para poupar o Martinelli. Só tinha o Otávio de primeiro volante e o Alisson também ia entrar. O Ganso já estava jogando, não tinha muita opção. Se era para tirar o Martinelli, ou deixar o Martinelli em campo, mas se era para tirar, não tinha muita opção. Aí é um problema. Enquanto o Bernal não voltar, a gente tem um problema. Porque o Otávio, cara, é assim... Pô, cara, é assustador como... Parece que chama gol. Ele tem um imã. Ele entra e chama gol. E aí, cara, o Otávio, o primeiro lance do jogo, ele dá uma pichotada. E depois, aí pra mim é um grande erro. Eu vou até colocar isso aqui na tela, porque vale fazer essa análise aqui. Vamos lá. O Ronier recebe, vejo que ele recebe a bola ali no meio de campo. Olha só. E o Otávio tá na marcação. Olha só quantas chances o Otávio tem de matar a jogada. Sabe que o moleque é habilidoso, o moleque é rápido. Olha só quantas chances o Otávio tem pra... Ele de novo pisou, voltou e voltou de novo. E o Otávio não acha. E o cara passou. De novo, olha só. Ponto de contato aqui. Era só empurrar e fazer a falta. Matou, gente. Matou. Jogador experiente já. Pô, já tá há quantos anos no futebol? Não tá conseguindo catar o cara? Pô, irmão. Chega de derruba o cara. Olha só o tanto de campo que o Ronier percorreu até achar o passe aqui. Aí acha o passe, a jogada vem e o cruzamento sai. A bola vai lá nas costas do Arana. O cara chega nas costas do Arana e ele não consegue conter. Então, olha, você percebe que é um gol muito evitável. Muito evitável. Pois é, aí sai o gol do Curitiba. Esse é o problema. Você tem... Hoje é um jogador que não dá mais, gente. Não dá mais, tem que entender. Infelizmente, no banco, eu fico pensando como não tem... Aí que eu falo, a questão da base, de você preparar jogadores, de preparar, de ter realmente uma transição, uma qualificação, uma qualidade, para formar um jogador que tenha condições de chegar no profissional. O Wallace Davi saiu. Mas que não é possível que não consiga
formar alguém que possa render um pouco melhor, do que não precisa muita coisa. E muito mais barato. Mas enfim, isso é papo para outro momento. E aí sai o gol do Curitiba, eu falei, bom, aí agora, meu irmão, vai complicar. O Zubeldia tinha acabado de mexer no time. Aí uma coisa que vale destacar aqui, porque não perdeu o jogo, não tem fase ruim, nem nada disso agora. Então eu tô falando porque depois que for uma porrada, sequência de derrotas, é fácil falar, né? Mas é algo que já tenho batido na tecla já há um tempo. O Zubeldia incomoda muito a forma como ele mexe, quando ele mexe, como ele mexe no time, porque parece que ele sempre está esperando o adversário propor uma mudança. O técnico adversário muda, o jogo muda e a partir daí, só depois o Zubeldia vai reagir ao que acontece. Ele não propõe a mudança. Ele não toma as rédeas do jogo. Parece que falta às vezes coragem para chegar agora, não, eu que vou mudar aqui para ganhar um jogo. Eu vou mudar primeiro. Eu que vou mexer minhas peças aqui e ele que se vire para correr atrás de mim. Muitas vezes falta isso para mim. E aí ele espera o time mexer, ou levar um gol, ou o adversário mexer, para, em função disso, começar a movimentar a equipe. E aí, só depois, eu tinha acabado de tirar, mas o Curitiba já estava melhor no jogo. Ele tinha acabado de tirar e tira o Ganso para colocar o Savarino e tirou o Hércules também, algo que já estava programado, para colocar o Alisson. Toma o gol, falei, bom, agora o negócio vai desandar, né? Vai desandar. Demora um pouquinho, o Fluminense volta a crescer, o que não é surpresa nenhuma. Você tira o Ganso do time, que estava, né, fisicamente comprometendo, o Hércules já estava cansando, entrou o Alisson entrou bem, gostei da movimentação do Alisson, participou bem do jogo, deu dinâmica. E aí, aos poucos, vai recuperando força, ao contrário do que aconteceu em outros jogos, quando o Fluminense ia perdendo força, o adversário ia ganhando, ontem foi diferente. Mas, de novo, o Zubeldia esperou uma mudança do outro lado para ele tomar a decisão e fazer o que tinha que ter feito, sei lá, poucos minutos antes. É só um ponto de observação, porque isso já aconteceu em outros momentos. Beleza. A partir disso, o Fluminense começa a reagir. Aos 35, sai o gol do empate, gol de oportunismo no John Kennedy. Um gol de cabeça. E aí o Fluminense poderia, chegamos ao empate, vamos nos contentar. Esse é um ponto que me deixa feliz. O time não se contentou com o empate. Foi para buscar a vitória. Isso é uma coisa que me agrada bastante. O Fluminense não se conformou apenas com o empate. Lutou até o fim para chegar na vitória. E ela quase veio. E aí não veio num lance em que muita gente está criticando o John Kennedy por ele não ter tocado a bola para o Cano, naquela oportunidade que ele tem, que eles decidiu o jogo. Aí o Soteldo brigou lá, e aí a bola sobra para ele aqui. Veja bem, na foto, é lindo aqui, né? Eu não consigo analisar futebol com frames e fotos. O lance é muito rápido. Quando ele recebe aqui, tá caindo no... Para ele tocar essa bola, tem que tocar com o pé esquerdo. Ele não tá bem posicionado para tocar essa bola com o pé esquerdo e o zagueiro já tá fechando. Então esse passe aqui pro Cano não é um passe simples. É tudo muito rápido. Ele já recupera a bola como atacante. Quando ele ganha a bola ali, a bola vem para ele, ele já tá pensando no gol. E atacante, quando ele consegue o corte aqui, o cara tá olhando pro gol. Não tem como. Tá vindo o zagueiro ali jantar ele tá olhando pro gol. Eu não vou jogar o John Kennedy por esse lance aqui, não. Ele daria para ter feito o gol, batido um pouquinho melhor na bola, daria, mas é muito rápido. E o Pedro Rangel saiu bem, abafando, tirando o ângulo dele. E aí é mérito do goleiro também, que bate a mão na bola e ela vai na trave. Então um lance para mim é de jogo, infelizmente. O goleiro foi bem, salvou, é a minha opinião. Era um lance que poderia ter definido a partida. E aí o Zubeldia depois vai pro tudo ou nada, né? Faz mais mudanças, coloca o Cano e coloca o JK no lugar do Caxias do Serna, né? Obviamente ali ele já tinha entrado e o time realmente ganhou força. O próprio Cano finalizou uma bola de fora da área, foi mal, estava ali na área para aproveitar e de cabeça, uma cabeçada perigosa no finalzinho, no último lance, quase também fez o segundo gol. Então, diante de tudo isso que a gente viu aqui, o gol absurdamente anulado, fica a sensação, na minha opinião, não sei na de vocês, mas para mim, o Fluminense merecia ter saído com o resultado melhor do Couto Pereira. De novo, não foi um jogo perfeito, não foi um jogo brilhante, mas jogou com um time mais reserva do que titular.
Aí é discutível se é uma decisão acertada, se não era jogo para buscar, ir lá, ganhar os 3 pontos, é outra discussão. Mas a realidade é essa. Teve suas dificuldades, tomou um gol, conseguiu reforça para empatar e teve uma postura decente de brigar até o final para fazer o segundo gol. Olha só o que o John Kennedy disse depois do jogo e eu concordo bastante com ele. Fala, John Kennedy. John Kennedy está aqui com a gente, artilheiro da temporada. Você acha que esse empate 1-1, ele traduz bem o que foi no jogo? Cara, eu creio que não. Acho que a gente criou muito para sair no empate. Nosso final de jogo, fui feliz em fazer o gol, mas tive outra chance. O goleiro foi bem, mas acho que eu tenho que melhorar, óbvio. Tenho que procurar fazer sempre os gols. E eu acho que o empate ficou de vantagem coletivo, eu acho. Porque a gente criou chances claras e não matamos o jogo. Sim, o Fluminense também cometeu os seus erros, alguns, e por isso foi castigado. Mas no geral, o time conseguiu produzir mais, foi melhor que o adversário que está fazendo um bom campeonato e deveria ter trazido mais uma vitória. Dos males o menor. Assim como poderia ter vencido, o resultado também poderia ter sido pior. Agora é olhar para frente, tem estreia na Copa Libertadores e no outro final de semana a gente tem um Fla-Flu pela frente. Deixe aí seu comentário, sinta-se à vontade, sempre com respeito, a gente vai trocando ideia por aqui. O seu like também e a gente vai voltar para falar especificamente sobre o tema arbitragem, com análise do VAR, com tudo, com áudio do VAR. Você volta aqui no canal do Lessa às 10, 10h30, vai ter esse conteúdo aqui especial para vocês, tá bom? Porque hoje é dia de partir para Venezuela também, dia de viajar para Caracas para ser estreia na Libertadores. Tamo junto, valeu!